Ligamento cruzado posterior, ou LCP, é o tema de hoje, finalizando aí essa semana de muita coisa boa, de muita entrega. Então, bem-vindo todos. Hoje eu vou passar aqui uns 40 minutinhos falando sobre reabilitação do LCP, ligamento cruzado posterior. Olha lá, ó, posteriormente ao fêmur. E logo depois vou falar um pouquinho de reabilitação para quem rompeu o LCP. Será que dá para tratar conservador? Será que precisa de cirurgia? Se operar, o que dá para fazer? Então, LCP rompido. Essa é a temática de hoje. Semana que vem eu devo falar de algo diferente, tá? Tô bolando umas coisas diferentes aí pra gente, beleza? Bem-vindo todos, vamos entrando aí, valeu Físio, Luciano, Milena, Marcelão Estevam, José Eduardo Santana, Jaqueline, Jonatas, Luciene. Pra quem tá entrando aí agora, já estamos com 300 pessoas na sala. Hoje eu vou falar de ligamento cruzado posterior, mais conhecido como LCP. LCP, Floripa, pessoal de Floripa, Certifísio, Ronaldo, Gabriel, Elismar. Vou falar do LCP, ligamento cruzado posterior. Um pouquinho da lesão, mecanismo de lesão, falar um pouquinho sobre a reabilitação. Vamos lá então, vamos começar? Que honra estar aqui. Valeu, galera. Beijo demais para vocês aí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse aqui é o ligamento cruzado posterior. Vou mostrar a setinha aqui, ó. Eu tô olhando o joelho por trás, tá? Aqui tá o côndilo, ó. Femoral, medial e lateral. Aqui tá o menisco, ó, medial. Aqui o menisco lateral. E aqui o ligamento cruzado posterior. O cruzado posterior, ele é um ligamento muito forte, muito firme. Ele chega aí a ter quase o dobro de força tênsil do que quando eu comparo com o LCA. Por isso que é muito difícil. Olha lá, o pessoal do Cefisa já está aqui. Beijão, Juninho. Me ajuda aí a botar alguma informação para a galera. O LCP, ele tem mais que o dobro de força do que o LCA. Ele aguenta porrada, ele aguenta tensão. E o LCP, ele também, como o LCA, ele é dividido em dois feixes. Só que o LCA é feixe anteromedial e posterolateral. O do LCP não. É o anterolateral e o posteromedial. Opa, galera! Já batemos 500. Coisa linda! Ó, faz um favor para mim. Mereço, vai, de novo. Ontem batemos 1000 na live. E aqui, ó. Clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. Marca 3 a 4 amigos que gostariam de... Já vou tirar, Carmen. Só se vocês marcarem, ó. Marca aqui. Vamos chegar a 1000 hoje de novo? Marca aqui pra mim esse aviãozinho, ó. Clica aí e marca 3 amigos. Arroba e marca os amigos. Vamos fazer chegar nos 1000... Igual ontem, foi bonito ontem. Semana passada, na segunda, batemos 1.800 ao mesmo tempo. Então a meta de hoje é 1000. Nas últimas 10 lives batemos a meta em todas, hein? Será que hoje eu bato? Ou hoje vai ser o dia que nós não vamos bater? Tá, bate pra mim. Vamos bater essa meta aí, me ajuda? 1000 pessoas aí, vamos lá, vai. Vamos lá, desativei comentário. Já volto. Então o ligamento cruzado posterior, ele tá aqui. Então o que o cruzado posterior faz? Ele evita a translação posterior da tíbia em relação ao fêmur. Então já dá para imaginar que quando você tem um trauma na frente, tipo uma baiana no jiu-jitsu, tipo uma baiana no futebol americano, no rugby, ou quando você tem um trauma automobilístico, normalmente é moto versus carro, né? Quando você tem um acidente motociclístico e você acaba caindo com o joelho batendo no painel do carro, batendo no para-choque do carro. E aí isso acaba posteriorizando a tíbia e pode romper o LCP. Além disso,
Quando você faz uma hiperextensão forçada do joelho, dependendo da velocidade, você pode também romper o LCP. A cada 10 casos, 1 é LCP, 9 é LCA. Ou a cada 20 casos, 1 é LCP, 5% aí dos casos que a gente vê em relação à lesão ligamentar dos cruzados aí, lesão dos cruzados. Beleza? Opa, 500 pessoas. Vamos entrando aí, galera. Quem tá chegando agora, eu tô fazendo hoje uma live de LCP, atendendo a pedidos. Semana passada eu fiz de artrose porque a galera pediu. Fiz de menisco porque a galera pediu. Aqui LCP, hoje é LCP porque vocês pediram aí. Então, quando eu tenho um trauma anterior na tíbia e ela posterioriza, quando eu faço hiperextensão de joelho ou quando eu faço uma torção muito grave, pisou em falso, hiperestendeu o joelho. O LCA ele é muito mais susceptível à ruptura, tá? Do que o LCP. Também existe lesão parcial do LCP, que é quando ele rompe só um pedacinho. Ou existe lesão do LCP com plug ósseo, uma fratura avulsão, né? Que é quando ele é tão forte que às vezes quando ele traciona, ele arranca um pedaço do osso. É uma fratura avulsão do LCP, uma ruptura por avulsão. Tão forte ele é, parecida com o do ligamento deltoide lá medialmente no tornozelo. É tão forte quando você entorce, quando você faz uma entorse, que ele às vezes arranca um plug ósseo. E aí, tá aqui o LCP, rompido, ó. Ó que coisa linda, gente. Ó que coisa linda, começando a live assim, já vendo uma imagem linda dessa. Olha que imagem linda, ruptura do LCP, ligamento cruzado posterior, que eu já disse para quem está entrando agora, que ele é muito forte, ele é muito firme, e ele rompe quando tem um trauma de alta intensidade. Ninguém rompe o LCP com uma entorsezinha simples de joelho, tá, galera? Por isso que é mais difícil você ver lesão do LCP. Para romper o LCP tem que ser uma bela de uma porrada. Tem que ser uma bela de um acidente aí, tá? Normalmente é esporte de alto impacto ou é acidente de moto, que o cara bate o joelho no painel do carro e posterioriza a tíbia. Então esse é a nossa ruptura do LCP. Deixa eu botar mais uma imagem aqui para vocês, aguenta aí. Beleza? Lembrando que, antes de eu mostrar aí uma ressonância de joelho, lembrando que o LCP, quando ele rompe, tá? Como normalmente são traumas de alta magnitude, e ele vai direto para o pronto-socorro, ou ele às vezes até espera aí, durante a semana já passa no cirurgião de joelho, primeira coisa o joelho às vezes fica tão inchado que é difícil até fazer os testes especiais. Tem o teste de Godfrey, tem o gaveta posterior, tem o Lachman posterior, tem o dial test, que é um teste onde a pessoa fica com a barriga para baixo. Vem o terapeuta e faz uma rotação lateral da tíbia. Você deixa o joelho dele a 90 graus e você pega aqui na tíbia e roda lateral, tá? Com o joelho a mais ou menos 90 graus. Se rodar mais lateral do lado que você está suspeitando de lesão do LCP do que o outro, aí a ruptura é total. Então, esse é o dial test, são os testes clássicos para LCP. Mas muitas vezes é difícil conseguir esse diagnóstico para o cirurgião. Por que é difícil? Porque muitas vezes o joelho está inchado, está dolorido, né? E ele trava o joelho. Tanto é que, às vezes até dependendo da lesão, quando é um acidente de moto grave, o sujeito até luxa o joelho. Ele chega a luxar, a tíbia luxa para posterior no fêmur. Gravíssimo isso. Gravíssimo. Chega a luxar o joelho. E a luxação é tão grave que inclusive o cirurgião já ali, ele já faz teste de perfusão distal, porque na cabeça dele já passa até o risco de ter rompido a artéria poplítea. E a hora que rompeu a artéria poplítea, perdeu perfusão, ele já tem que na hora ligar para o cirurgião vascular para ele vir e investigar, fazer um Doppler para ver se não rompeu a artéria poplítea, porque aí é risco de morte, tem que ir rápido ver o que está acontecendo aí, pensar em reconstruir a artéria, tá bom?
buscar lá o que foi, buscar alguma saída para isso. Então, realmente o LCP não é fácil não, tá? Vamos ver aqui agora, ó. Vamos ver lá. Vamos entrando aí, galerinha. 600 pessoas já. Ih, tô achando que hoje não vai ter dancinha, hein? Não vamos bater 1000 hoje. Então, quando você vê uma ressonância do joelho, no raio-x, óbvio, não dá para ver a lesão do LCP, tá? Só dá para ver a lesão do LCP na ressonância. E aqui é um corte de joelho, sagital, T2, ponderado em T2, onde a gente observa o ligamento LCP normal. Olha como ele parece um cajado, ó. Ó, ele parece um cajado. Um cajadão ali preto, bem firme, dá para ver o LCP. Às vezes tem lesão do LCA e a gente percebe a tíbia deslocada um pouquinho para frente e esse cajado ele fica mais vertical. Mas não é porque rompeu, aí é porque ele está anteriorizando a tíbia. E quando você tem uma ruptura desse cara aqui, é isso que vocês vão ver. Você percebe um pedacinho do ligamento aqui, mas não percebe, e um pedacinho dele deitado aqui. Mas olha como, vamos ver aqui mais fácil mostrando no mouse, ó. Ó um pedaço dele aqui e o pedacinho dele aqui, ó. Ruptura intersticial, ó. Rompeu no meio o ligamento cruzado posterior. E olha a bagunça de líquido de hipersinal em T2. E pô, batemos 600. Esse hipersinal que dá em T2 é líquido. Então deu para ver que é uma bela de uma porrada aí que está com derrame articular. Essa é a lesão do LCP, lesão total do LCP. É claro que aqui eu estou mostrando um corte, mas você vai ter que ver vários cortes para poder detectar essa lesão, né? Você tem que ver vários cortes para detectar a lesão do LCP. Olhando só essa imagem, se não ver os outros cortes, fica difícil você saber, porque pode ser que tenha um corte que não pegou. Aí. Tive que tirar de novo para variar a net, tem que tirar a internet, eu tô do lado do roteador aqui, tem 200 MB e o negócio não pega, do lado do... Ei, essa internet, tive que tirar aqui botar o 4G, brincadeira essa internet, é brincadeira. Ó, então o LCP tá aqui e aqui o LCP rompido, tá? Ó, então estamos aí, bem claro aí o tipo de lesão que a gente vai falar hoje, lesão total do LCP. O cirurgião foi lá, observou, analisou, decidiu que não tem aí outra opção. Pode tratar conservador? Sim, eu tenho vários casos tratados conservadoramente, que não quiseram operar. E o que tem que se analisar também na lesão do LCP é uma lesão de algumas estruturas que eu tenho atrás e lateral no meu joelho, que nós chamamos de canto posterolateral do joelho. O que é o canto posterolateral? É a junção de pequenas estruturas que estão lateral e posterior no joelho, que ajuda a não deixar o joelho sair em varo e que ajuda nesse componente rotacional, que impede que a tíbia translade posterior, principalmente norteada pelo tendão do músculo poplíteo. O músculo poplíteo é o músculo que sai posterior na tíbia e vai para o epicôndilo lateral do fêmur. E o tendão dele ajuda muito o LCL, o colateral lateral, a dar essa estabilidade contra o varo do joelho. O próprio ligamento colateral lateral é importante demais. Tem o ligamento arqueado e o ligamento fabelo-fibular em quem tem fabela, associado a um pouquinho da ação da cápsula posterior do joelho. Então essas estruturas laterais e posteriores que formam o canto posterolateral do joelho, quando o trauma é de alta energia, pode ser que também tenha rompido o canto posterolateral. Até com LCA eu já vi lesão de canto em LCA. Então o cirurgião de joelho, na hora de operar, ele tem que ser muito perspicaz para ele detectar se além do LCP, se não tem lesão do canto posterolateral. Senão ele reconstrói o LCP e o canto está frouxo, o joelho vai começar a sair em duplo varo, que é aquele cara que quando anda o joelho sai para varo. E lá na frente, quando isso fica bem crônico, forma o triplo varo. Pesquisem aí, triplo varo, que é quando o joelho sai em varo dinâmico, quando ele anda, e hiperestende.
que é o que a gente chama de flambagem. Então ele flamba. Quando flambou, flambar aquela, quando você tem uma chama, ela não fica fazendo assim? Então imagina o seu joelho flambando quando você anda. Isso é, a flambagem é suspeita de canto posterolateral. Beleza? Então é tudo isso que está envolvido. Se tem lesão do canto posterolateral e do LCP total, cara, é difícil falar em conservador, porque o joelho do indivíduo vai ficar muito frouxo. Uma hora vai desenvolver uma artrose muito rápido. E aí, dependendo da idade, é melhor já operar e fica livre e faz uma boa físio depois. Mas se for uma lesão isolada do LCP, eu acho que até dá uma lesão parcial, dá para tentar conservador. E eu falo a mesma coisa para o LCA. Qual vai ser o que vai nortear quem teve a lesão do LCP, se vai precisar operar ou não? Se teve falseio. Tá falseando, o joelho tá saindo do lugar, o cirurgião vai optar por operar. E se tratar conservador, fisioterapia nele, arrebenta de fortalecimento o quadríceps, arrebenta o complexo posterolateral do quadril, principalmente para evitar a queda da pelve, porque diminuindo a queda da pelve, trabalhando os abdutores do quadril, você não deixa de ter o momento VAR do joelho e você faz um sinergismo com o LCP e com o canto. E claro que numa fase inicial é muito trabalho de ganho de mobilidade, se é que bloqueou, o trabalho anti-inflamatório e analgésico, mas via de regra é usar uma boa joelheira sem o orifício anterior, trabalhar quadríceps numa proporção de 2:1 ou até 3:1 em relação aos isquiotibiais, porque o quadríceps ele translada para frente a tíbia, então ele evita que ela posteriorize. Muita panturrilha e principalmente muito glúteo máximo, glúteo médio lá em cima. Beleza? 600 pessoas aí, legal? Sei não, hein? Já estamos quase na metade dessa live. Não vamos bater 1000 hoje? Poxa, depois de 10 lives aí batendo o recorde, hoje não vamos bater 1000 não. Que pena. Clica aqui, me ajuda, ó. Clica no aviãozinho aqui e vamos marcar 3 amigos pra gente bater 1000 pessoas na live. Beleza? Que mais? Tentou esse tratamento em fisioterapia que eu acabei de dizer, tá? Quando você trata o LCP de forma conservadora, você não tem angulação de proteção de tensão no LCP. Então o que eu faria? Eu trabalharia muito cadeia aberta na angulação de proteção da patelofemoral. Porque quem tem lesão do LCP, como a tíbia translada um pouco para trás, ela mete uma porrada na cartilagem retropatelar. Porque essa leve posteriorização da tíbia puxa o tendão patelar para trás e aumenta muito a força de compressão patelofemoral. Então é muito comum quem tem lesão de LCP ter dor patelofemoral. Por isso que eu indiquei usar uma joelheira e por isso que eu falei que tem que trabalhar muito quadríceps. Mas eu trabalharia o quadríceps numa angulação de proteção que não prejudique a patelofemoral, ou seja, de 90 a 45 graus. Isso no tratamento conservador, tá? Se for fazer o agachamento, eu trabalharia quase que a amplitude total aí para trabalhar o LCP, desde que não tenha falseio, beleza? Beleza, não deu certo, ele acabou gerando instabilidade e teve que operar. E aí ele fez uma reconstrução do LCP. O LCP, ele pode ser reconstruído, existem outras formas, mas eu vou falar do meu métier, tá? Ele pode ser reconstruído com tendão quadricipital, olha isso, hein? Tirar um pedaço, não do tendão patelar, do tendão quadricipital. Tira um pedaço do quadricipital e com ele se faz a reconstrução do LCP. Eu trabalhei muito, mas muito tempo reabilitando esse tipo de cirurgia, porque tinha uma linha de pesquisa muito forte lá na Santa Casa com reconstrução de LCP e tendão quadricipital. A outra forma que eu vi alguns casos, atendi alguns casos, é a reconstrução com flexores, tá? Da mesma forma que tira os flexores para o LCA, se faz o LCP, só que muda a origem e a inserção, óbvio, do ligamento. Se for a reconstrução do LCP, se você pegar um LCP reconstruído
e o sujeito tiver uma cicatriz em cima da patela, é tendão quadricipital. Como a gente tem pouquíssimos trabalhos de reabilitação, de fisioterapia para LCP, a gente ainda tende a usar o brace. O sujeito opera e fica lá umas 4 semanas com brace, tá? Com brace para tentar proteger o joelho. Há uma fortíssima tendência a não usar mais o brace. Eu mesmo não recomendo mais. Mas não é loucura se vocês recomendarem, porque os poucos trabalhos que tem, os poucos protocolos publicados, usam brace no pós-operatório de LCP. Mas teoricamente com força de compressão para andar, daria para tirar. Quando tem reconstrução também do canto posterolateral, é reconstruído o LCL, tá? Aí eles tiram também enxerto dos flexores, às vezes da perna contralateral, às vezes da mesma perna, né? E aí você tem que tomar cuidado para não fazer SLR lateral, porque só o peso da perna e o peso de uma tornozeleira lá no pé pode fazer um momento varo do joelho, isso pode esgarçar ali a reconstrução do canto posterolateral. Aí usaria brace para fazer o SLR lateral. Beleza? Se a opção for fazer o LCP, tá? Com tendão dos flexores, aí a morbidade é menor. Porque imagina o sujeito tirar o tendão quadricipital e ainda usar brace. Como é que ficava o joelho do caboclo quando aparecia pra gente? Duro, rígido, igual uma pedra, fibrosava. Então eu diria que a cada 10, 2 ou 3 acabavam evoluindo para uma nova cirurgia para fazer o toalete, para fazer a limpeza da fibrose capsular ali, a fibrose sinovial, a fibrose intraarticular no pós-operatório. Quando se usa tendão dos flexores, você tem uma menor chance de desenvolver perda de ADM em flexão. A extensão normalmente no LCP você não perde, porque a gente já deixa o membro posicionado em extensão. Só que como você ainda não está muito liberado para amplitude total, a gente libera só uns 45 graus, 60 graus no máximo no primeiro mês, há uma tendência a perder flexão. Quando é tendão dos flexores, a gente consegue evoluir mais rápido depois. Com tendão quadricipital dá problema. A cirurgia é bem mais demorada, não é qualquer cirurgião que faz reconstrução da LCP, tem um certo risco, porque na hora de passar o túnel tibial, o cirurgião tem que passar o túnel que sai lá atrás da tíbia, diferente do LCA, que é anterior. Ele vai para posterior. Então qual é o risco disso? Na hora que ele está passando a broca, dele furar a cortical posterior da tíbia e encostar na artéria poplítea. Se ele encostar com a broca, que ela está quente para burra, se ele encostou na artéria poplítea, ferrou. Porque vai abrir a artéria poplítea, vai perder perfusão, vai dar hemorragia, ele vai ter que amputar a perna. Muito perigoso o LCP, muito mais, né, perigoso do que o LCA. Tanto é que alguns cirurgiões, depois que estão lá com escopia, que é aquele raio-x intraoperatório, na hora que ele está passando a broca lá, ele para um pouquinho antes da cortical posterior e ele termina depois com a mão, com uma parafusadeira ali, manual, né? Praticamente ali com a chave de fenda, ele vai com a mão terminando o túnel para depois dar a pega lá, tá? Então ele é muito minucioso o LCP. O cirurgião normalmente, quando não tem muita experiência, nem dorme na noite anterior pensando na cirurgia, porque não é fácil. É óbvio que depois tem gente que faz muito LCP, é mais fácil, mas tem muito colega cirurgião que ele sempre fala, porra, LCP eu sempre à noite fico mais tenso porque tem que ter um cuidado maior, tá? Operou LCP, você então tende a perder ADM, não vamos deixar isso acontecer, vamos manter o membro em extensão e por várias vezes no dia tentar ganhar a flexão. Parecido com o do LCA, só que o LCA ele ganha a flexão mais rápido, tá? O LCP, se for quadricipital, que é o expertise que eu mais tenho, tá? Se eu atendi 30 LCPs até hoje, 40 LCPs, vai, 30, 40, eu diria que uns 25, 30 foram com tendão quadricipital e uns 10 com tendão
dos flexores, tá bom? Hoje um pouquinho mais flexor. No passado é porque eu disse, eu atendia muitos pacientes da Santa Casa, então lá tinha uma linha de pesquisa sobre isso. E aí, quando você vai ganhando ADM pós-operatório do LCP, tem uma hora que você começa a pensar, pô, preciso fortalecer o quadríceps, tá? E para fortalecer o quadríceps, aí entra uma angulação de proteção. Se forem, eu costumo brincava com meus residentes, que para você fortalecer o quadríceps em quem tem reconstrução do LCP, normalmente você machuca a patelofemoral. É invertido as angulações, principalmente em cadeia aberta. Você tensiona mais o LCP de 90 a 45. Então, qual é a angulação de proteção para trabalhar o quadríceps em pós-operatório de LCP? Normalmente de 30 a 0. As angulações que machucam a patelofemoral são as que protegem um pouquinho mais o LCP. Tá? Em cadeia fechada acaba ficando próximo do LCA. A gente até sabe que lá embaixo, próximo da flexão, você pode ter uma tensão maior, mas que a gente acaba tendo mais segurança em cadeia fechada aí. Mas isso é meio controverso, porque não tem os estudos do LCP não têm a mesma qualidade metodológica do que aqueles estudos biomecânicos e do que aqueles estudos in vitro, né? In vitro não, in vivo, que os caras colocaram chip no LCA, a escola do Bannon, do Fleming, que eu falei semana passada na minha aula de LCA para quem assistiu, tá? Então, fortalecer o quadríceps tem que ir na boa, joelheirinha é importante, e aí a gente vai seguindo com isso durante o protocolo. E qual é? É óbvio que aí depois aqui a ideia não é ficar falando de protocolo de LCP, a ideia é mostrar uns nuances da cirurgia e principalmente da reabilitação, tá? Mas que o processo todo do LCP, ele dura, de novo, no mínimo 6 meses, mas que ele está muito próximo dos 8 a 9 meses, principalmente quando é tendão quadricipital. Então eu sempre tive um pouco mais de dificuldade na evolução dos pacientes com LCP, sempre demorou um pouco mais, e eu diria que se eu penso em 6 a 8 meses LCA, eu diria que é 8, 9 meses o LCP. Pô, Fukuda, mas eu tratei um cara magrinho, coxa magrinha, atleta, um cara super ativo, que eu com 4, 5 meses o cara tava voando. Tava. Então, não quer dizer que precisa dar aquele tempo certo. É a mesma coisa que eu falei na minha aula de LCA, para quem assistiu no método no Physio Expert. Para quem assistiu, sabe que eu disse lá, você tem que ter próximo de 6 meses, de 6 a 9 o LCA, mas que mais importante do que o tempo, eu digo a mesma coisa para o LCP, é a qualidade. Então o cara tem que ter feito, tem que estar com a DM completa, tem que estar com uma boa força de quadríceps, tem que estar com o complexo posterolateral bombando, ele tem que já ter feito um trabalho de salto bi e unipodal, ele tem que ter o hop test próximo do outro lado, ele tem que ter a força muscular de quadríceps principalmente próximo à força da coxa contralateral, ele tem que já ter feito um trabalho pliométrico e gesto esportivo sem grandes alterações biomecânicas. Se ele for tendo tudo isso, aí eu tenho segurança de liberar. Mas se ele tiver com esses critérios todos meio atrapalhados, não é porque deu 6, 7 ou 8 meses que eu vou liberar. A clínica é soberana. Então, mais importante do que pensar no tempo é pensar na qualidade. É um conjunto de coisas que a gente tem que pensar na hora de reabilitar. Beleza? Então, vamos lá. Coloca umas perguntinhas finais aí. Então, para quem está chegando agora, né? Para quem está chegando agora, eu hoje falei de LCP. Eu mostrei aqui um LCP normal e mostrei um LCP pós-ruptura num corte ponderado em T2, tá? Então a gente falou um pouquinho disso daí. Da mesma forma que eu falei sobre a lesão do LCP, mecanismos de lesão, biomecânica, os feixes anterolateral e póstero-medial, falei da ruptura, quando a gente rompe, falei bastante disso para quem está chegando agora, tá? Eu usaria Giferrarese, tendão dos flexores, a morbidade é muito menor. Falar num atleta usar tendão quadricipital,
Cara, é bucha, tá? William, todas minhas lives estão gravadas. Todas minhas lives estão gravadas lá no meu feed. Eu deixo gravada. Igual essa vai ficar gravada aqui. Só que como eu faço live toda segunda e já tá dando mais de 60 lives nos últimos 1 ano e meio, a gente acabou, tem que ficar procurando lá. Mas tudo que você imaginar de joelho, de quadril, de planejamento de carreira, eu já falei em live, tá? Hoje eu tô falando aqui, então tem que procurar lá. Tudo que você imaginar, LCA, prótese de joelho, hipótese, tá tudo lá, tá? E aproveitando aqui, vai operar a Gi Ferrarese, vai operar o LCP. Entre em contato comigo, Gi, se precisar de algum direcionamento, tá bom? Pessoas que têm frouxidão ligamentar, não vai mudar muito, tem uma chance maior, mas que não é só a frouxidão. O LCP é porrada, cara. O LCP tem que ser um trauma de alta energia e ninguém rompe o LCP de bobeira, tá? Não, precisa comer muito arroz e feijão, não, Rafaela. Você chega assim. A de LCA ficou gravada também, tá tudo no feed, tá? Existem casos de acidente de moto que faz a lesão multiligamentar de joelho. Boa colocação, Patri Nepofilo, não sei o que. Põe o Instagram mais fácil aí, pá. Tá muito difícil o Instagram seu aí. Ó a dica que eu dou pro do gato aí. Põe o Instagram fácil que as pessoas memorizem. Ó, quando você tem uma lesão, essa luxação de joelho, você pode ter lesão do LCA e do LCP e até do canto posterolateral. Tenho cirurgiões, amigos e sócios que fazem a cirurgia do LCA e do LCP no mesmo momento. Cara, é uma cirurgia muito longa. A chance de dar fibrose depois vai mexer em muita coisa, complicado. Tanto é que muitos preferem fazer primeiro o LCP, eles reconstroem o LCP, depois de 1 ano, se tiver bem reabilitado, aí eles vão lá e operam o LCA. Até no intraoperatório do LCA, se tiver muita fibrose, eles já vão lá e limpam essa fibrose e seguem em frente. Boa pergunta aí, lesão multiligamentar de joelho, tá? Beleza, tem gente aí já pedindo uma consulta. Aqui é live, não dá para consultar aí, pessoal. Rompeu parcial. Se não quiser, não, se a pessoa tem uma ruptura parcial de LCP, dá para tratar conservador, não tenha dúvida, tá? Não precisa alongar. Valeu, gente. Obrigado aí pelas palavras, viu? Isso, é lesão multiligamentar essa daí, tá? É óbvio que numa lesão de LCP já devem ter casos que fraturou também, que rompe menisco. O menisco é o de menos aí. Para romper o LCP, com certeza o menisco foi embora aí, porque a lesão foi muito grave, né? A porrada foi muito forte, tá? Muito legal, gente. Valeu demais. Lesão de canto é complicado mesmo, canto posterolateral. Valeu aí, que bom, Jorge, que gostou. Hoje foi curtinha, gente. Foi só para matar algumas dúvidas aí sobre LCP. Beijo a todos, nos sigam aí. Semana que vem tem mais live. Obrigado demais pelas palavras. Valeu, galera. Beijão a todos. Boa noite.